Hello guys, how are you? I'm fine, thanks. Você já parou para prestar atenção que muitas vezes você ouve falar no verbo to be, mas não sabe como usar, não sabe quando usar e nem sabe quais são as partículas do verbo to be? Então, na aula de hoje, não perca, eu vou ensinar a você de uma vez por todas o que é o tão temido verbo to be. Então, vamos iniciar com duas partes dele. Primeiro, subject pronouns. Subject pronouns. E o próprio verb to be. O que são eles? Você sabe o que o boy está dizendo? Você sabe o que o garoto está dizendo? Ó, nós temos aqui o boy e ele está falando she. She. She quer dizer ela. Ela. Ele agora está apontando e falando he. 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 Que quer dizer ele. Ele. Ele agora está apontando para si mesmo, com a letra I maiúscula, que quer dizer I. I. Eu. Eu. I. Eu. E agora ele está falando we. We. Quer dizer nós. Nós. We. Nós. They quer dizer eles. Eles ou elas. They quer dizer eles ou elas. You. Você ou vocês, né? Esses são os 8 pronomes pessoais que nós temos em inglês. Quais são eles? I, you, he, she, it, we e you, que se repete, tanto faz ele como no singular como no plural, vai ser sempre you e they, certo? Vamos lá. Essas palavrinhas que estão nos balões são conhecidas como pronomes pessoais, é o que eu acabei de dizer. Quais são elas? I, you, nós temos he, she, it, né? Nós temos we, you novamente, e nós temos o they. São os pronomes pessoais em inglês. Você sabe que o que serve os personal pronouns servem para substituir os nomes. Estes pronomes funcionam como sujeito da oração, né? Sujeito das orações. Então vamos mais. De fato, os pronomes subjetivos ou subject pronouns são aqueles que funcionam como sujeito. Esses pronomes equivalem na língua portuguesa aos pronomes pessoais do caso reto. Geralmente se posicionam antes do verbo e são muito importantes, pois evitam o desgaste gerado pela repetição exagerada do sujeito. Para que você não fique o tempo todo falando sobre fulano e tal, sempre repetindo o nome da pessoa. Você vai pegar e vai substituir o nome da pessoa por um pronome pessoal, certo? Aprenda a função e como utilizar os pronomes pessoais em inglês. Os pronomes pessoais em inglês são I, quer dizer eu, you, quer dizer você, he, ele, she, ela, it, para objetos, animais e coisas, we, nós, you, novamente, né? You, novamente, quer dizer vocês, né? Não há muita diferença com relação a isso. E aí nós temos, por último, o they, que quer dizer elas ou eles ou elas, né? Só que nesse caso ele serve também para objetos e animais, desde que esteja no plural. Os pronomes da primeira pessoa, o emissor, aquele que dá, né, faz a ação, são I e we. I é singular, we é plural, respectivamente. Os pronomes subjetivos de segunda pessoa, ou seja, o interlocutor, são sempre you, em ambos os casos, singular e plural. Os pronomes de terceira pessoa, que são aqueles de quem fala, né? Você está falando sobre quem, então são eles he, she, it, para o singular ou they para o plural.
Alright? Então, ou seja, qual o singular? He, she, it. Qual o plural deles? Vai ser they. They. Importante. O pronome I sempre se escreve com letra maiúscula. Nunca. Nunca. Ele pode iniciar, pode estar no meio, pode estar até no final da frase. Sempre será com letra maiúscula. Então, I, ou seja, eu, sempre será com letra maiúscula. O pronome you é usado no singular e no plural. O pronome he refere-se sempre a um homem. O pronome she refere-se sempre a uma mulher. O pronome it, ele ou ela, refere-se a um objeto, a um animal ou a uma coisa, algo inexplicável, certo? Next. O pronome they, eles ou elas, refere-se a pessoas, objetos ou coisas. É plural de he, she e it, é o que eu acabei de dizer. Em linguagem formal, às vezes se usa she para se referir a um país, certo? Em linguagem informal, às vezes se usa she para se referir a um carro, né? Navio, um avião ou até mesmo um computador. Isso é bem informal. Usa-se o pronome it para uma criança ou bebê, sem referência ao sexo. Quando você está falando de um bebê, você não está falando se ele ainda é um homem ou uma mulher. Então você usa como it. Alright? Let's go. Já agora, vamos realmente para o que nos interessa, né? O que é importante, que é o verbo to be. Você conhece aquela expressão de William Shakespeare que ele fala to be or not to be? That's the question. To be or not to be, that's the question. Isso quer dizer o quê? Ser ou não ser, eis a questão. Então ele fala o quê? Aqui estamos falando somente do verbo to be. Ou seja, o verbo que em português pode ser traduzido como ser ou estar, dependendo da frase. Então, ser ou estar significa o verbo to be. Então, sempre que eu quiser falar algo com os verbos ser ou estar, seja qual for a forma, estou, sou, estás, és, está, é, estamos, somos, estava, era, estavas, eras, estávamos, éramos, eu preciso usar o verbo to be. Eu preciso usar o verbo to be. Por isso que ele é muito importante e você acaba estudando várias vezes na escola. Então você vai conjugar da seguinte maneira. Quando for na forma afirmativa, vai usar I am, you are, you are, you are, he is, she is, it is. Essa é a parte singular. Então, I am, you are, he is, she is, it is. Quando a gente passa para o plural, nós já temos três diferentes, né? São três pronomes diferentes, porém, o verbo to be, ele vai permanecer o mesmo. Então, nós vamos ter o quê? We are, you are, e they are. Na forma negativa, nós vamos introduzir a palavrinha not, que quer dizer não. O not sempre será colocado depois do verbo to be, né? Quais são as partículas do verbo to be que nós temos? Am, is, are. Am, is, are. Am, is, are. Então a gente pode dizer o quê? I'm not hungry. I'm not hungry. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Então, I am not hungry ou I'm not hungry. She's not beautiful. She's not beautiful. She's not beautiful. She's not beautiful. We are not teachers. We are not teachers. We are not teachers. We are not teachers. Já a forma contraída, nós podemos economizar letras e unificar palavras. Por isso que nós usamos a palavrinha contraction form, ou seja, a palavra contraída, né? A forma de contração da palavra. Então nós temos para am not, nós usamos ain't. Is not fica isn't. Are not fica aren't.
are not passa a ser aren't, alright? E por último, mas não menos importante, é bom você compreender o que realmente é o verbo to be. Nós temos o verbo to be como 3 partículas. Quais são elas? Am, are e is. São essas 3 partículas. Ó, are, am. E nós temos também is, que é o I e o S. Alright? Então, nesses casos, vocês já viram que o verbo to be são 3 partículas. Porém, nós temos cerca de 8 pronomes pessoais. Então, esses pronomes pessoais, qual é o problema com relação a isso? Os pronomes pessoais não podem ser confundidos com o verbo to be. Então, o que acontece? Quando a gente fala do verbo to be, a gente está falando de am, are, is. Quando estamos falando dos pronomes pessoais, né? Os personal pronouns ou subject pronouns, nós temos o que? I, you, he, she, it, we, you e they. São 8, não é isso? Então, basicamente é isso. Agora, quando a gente vai falar na forma interrogativa, a gente vai trocar de posição. O verbo to be passa a ser a primeira palavra e o pronome pessoal passa a ser a segunda. Então, ó, o que a gente viu, né, agora há pouco, né? A gente vai usar o quê? Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Você está com fome? Are you hungry? Veja que foi trocado de posição. Houve uma inversão. Então, are they teachers? Are they teachers? Are they teachers? Isso também ocorre na primeira pessoa do singular. Então eu posso falar o quê? Am I ugly? Am I ugly? Am I ugly? Eu sou feio? Let me see. Am I ugly? Então, basicamente é isso, guys. Don't forget, don't give up, let's believe in yourself. Vamos acreditar em você mesmo, né? Vamos acreditar em vocês mesmos. Vocês conseguem ser fluentes. Então, see you guys, that is all folks. See you next class.